Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre vocês, amém? Ixi, obrigada pelo amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês, amém? Aleluia! A gente pode dizer que estamos felizes porque viemos à casa do Senhor? Estamos juntos, reunidos aqui. A gente tem a alegria de ter um amigo, um irmão precioso aqui hoje com a gente, Gabriel Dutra. Que bom. Gabriel, para quem não sabe, ele é filho do Chico e da Odete, né, que congregam aqui com a gente. E ele está morando há quanto tempo já lá na Alemanha? 3 anos e meio. 3 anos e meio na Alemanha. E veio passar um mês aqui no Brasil. Aí já no primeiro domingo a gente caçou o Gabriel. Falou, vem cá. Vamos ministrar junto, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Paizinho amado, obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor chegou aqui antes de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa vida em todo o tempo. Mas esse tempo em que a gente congrega junto, em que a gente chega como família, como filhos diante da presença do Pai, ele é um tempo especial. E nós queremos dizer nessa manhã que queremos nos apresentar ao Senhor com mãos limpas e coração puro. Que o Senhor possa sondar o nosso coração e se há algo em nós de errado, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor endireite os nossos caminhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos dizer que Tu tens plena liberdade aqui no nosso meio. Nós estamos aqui por Tua causa, estamos aqui por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, reconhecendo o quanto nós somos tão pequenos, tão frágeis. Ah, se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, mas graças a Deus por isso. Obrigada porque por essa graça a gente pode sentar no Teu colo e te chamar de paizinho. E a gente pode ali receber o Teu abraço, receber a Tua orientação, a Tua correção, a direção para todos os nossos caminhos. Deus amado, obrigada por essa manhã, por esse sol que brilha, pelas Tuas misericórdias que já se fizeram novas nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. O justo vive pela fé, e fé na palavra de Deus. E é por fé que nós nos levantamos nessa manhã com ousadia para proclamarmos as Tuas virtudes, para adorarmos o Teu nome e para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você pode declarar isso com alegria e com fé. Aleluia! A gente apresenta a nossa adoração com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Amém, igreja? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou
seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer sentir o toque do Senhor? Então dá um abraço em quem está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Hoje o pastor Marquinhos pediu para que a gente cantasse uma música que eu amo, eu acho que faz parte da história de muitos de nós, que faz a gente refletir no quanto a nossa vida tem sido transformada por causa de Jesus Cristo. E eu queria que a gente cantasse isso com toda a alegria, com toda a profundidade do nosso coração. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Querido, em que
Cristo mudou o seu viver. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Jesus Cristo nos curou. Ele nos libertou. Ele nos deu novidade de vida. Ele nos encheu de esperança. Ele nos deu uma perspectiva temporal de eternidade. Ele encheu a nossa vida com a presença dEle. Ele coloca o Espírito Santo juntinho de nós. E a todo momento a gente ouve a voz do Espírito. E quando a gente começa a ir para o caminho errado, o Espírito Santo vem e fala: opa, presta atenção. É como a gente fala aqui em Minas: presta atenção. Presta atenção. O amor de Deus é tremendo, Ele é lindo, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Com tanta coisa para fazer, Deus resolveu olhar para você, Deus resolveu olhar para mim. E resolveu nos atrair com seus laços de misericórdia e transformar a nossa vida. Isso é demais, não é? É demais. Aleluia. E sabe, Sara, eu tenho visto que o maior desafio na vida do cristão não é fazer muitas coisas, não é simplesmente demonstrar muitas coisas, mas é viver menos para si mesmo e mais para Jesus. Eu acho que, se a gente acabou de cantar, Jesus Cristo mudou meu viver, mas quando a gente olha para o nosso coração, a gente ainda está tão cheio de nós mesmos, tão cheio das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas opiniões. Então isso significa que a gente precisa ainda se esvaziar. Eu quero convidar você a fazer essa oração nessa manhã. Senhor, mais de Ti, menos de mim. Mais de Ti, Senhor, mais da Tua vontade, menos de mim. Então feche os seus olhos agora e olhe para dentro de você e me diga, fale com o Senhor. Você tem vivido mais de Deus e menos de você, ou está invertido ainda? Mais de você e menos de Deus. E como é bom poder fazer uma oração e dizer assim: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu me constranja, Senhor. E essa é a glória que manifestaremos ao mundo quando formos quando formos vazios de nós mesmos e cheios do Senhor. Eu quero te convidar a falar mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Vamos cantar isso juntos? Mais de Ti. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Somente a igreja, mais de Ti, vamos cantar isso. Faça isso do seu coração, meu querido. Mais de Ti, menos de mim, Senhor. Menos de mim.
Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe, queridos, quando o poder de Deus ele se move em nós e através de nós, é impossível nós não sermos bênção para as nações. É impossível a gente não fazer diferença por onde a gente passa. Deus tem derramado uma porção linda sobre a igreja. Deus tem derramado uma porção linda sobre nós aqui a cada domingo de manhã. E quando a gente declara que seja mais de ti, menos de mim, que o Senhor cresça, que eu diminua, é aquele negócio, sabe, de tem horas que a gente fica assim, mas será que eu vou? Será que eu falo isso? E se for para a bênção, fale. Seja mais ousado, porque Deus tem levantado uma igreja que manifesta essa glória, que serve os nossos irmãos. E servir os nossos irmãos não é servir os irmãos que congregam aqui, é servir a todos. Só Deus sabe quem são os nossos irmãos, quem não são. Aleluia. Oh, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
isso, igreja. Tu és bem-vindo, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos nos aquietar na presença do Senhor e vamos beber da presença de Jesus essa manhã. Abra os seus lábios em adoração ao Senhor. Converse com o Senhor, fale aquilo que está no seu coração, meu querido. Prove como aquela mulher samaritana um dia provou da fonte de águas vivas. Ela entendeu que as fontes que saciam a sua vontade, a sua sede, estavam em Jesus, não nas pessoas, não em tantas coisas. Beba nessa manhã dessa água, meu querido. Beba de Jesus na sua vida e seja completamente transformado em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado nessa manhã, porque o Espírito está aqui. Aleluia, Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Aleluia.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Acho que a gente podia ir embora, né?
palavra é boa hoje, porque não deu tempo nem dos avisos, né? É benção. O Senhor está movendo o coração do Marquinhos aqui, benção, bom demais. Mas a gente queria aproveitar esse momento e orar, né? Nós estamos falando de ser usados, né? Então, vamos pôr isso em prática, né? Vamos nos dispor a orar por aqueles que precisam, que estão passando por alguma necessidade, que precisam da intervenção de Deus, né? Não sei se você tem algum pedido, eu tenho 2 pedidos aqui comigo. Tem mais alguém que tem algum pedido de oração? A Josélia pediu pela Giovana. A Elza Cristina pediu pela saúde dela, tornozelo e tal, ela vai fazer uma viagem. Mais alguém? Amém. Então vamos orar, se coloca de pé, abra sua boca aí, interceda a favor dessas pessoas. Nós vamos estar orando também pelo seu Márcio Batista, que está internado, está em UTI, estado grave de saúde, e pela Edilaine, que é filha dele, né? E a Edilaine é mãe da Natália, né? E o senhor Márcio é avô da Natália, que frequenta aqui conosco. Tá bom? Então vamos orar, né? Para que o Senhor possa estar realmente cumprindo aí o propósito que Ele tem na vida, né? E que Ele entre com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, intervenha nessas situações, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não muda. E porque, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os nossos pensamentos são tão pequenos, Senhor, que não entendemos o Teu propósito, Senhor, em todas as coisas. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem planos mais altos. É o Senhor quem sabe, Senhor, todas as coisas a respeito das nossas vidas, Senhor. Então agora eu quero entregar as vidas dessas pessoas que foram mencionadas aqui. A saúde de cada um deles, Senhor. A vida, Senhor. Pai, o bem-estar, Senhor. Alcança o Senhor, Márcio, lá naquela UTI onde ele está agora, Senhor. Envolve o Senhor com teus braços de amor, Senhor. Pai, dá ordem aos teus anjos a favor de cada um deles, Senhor. Tu reverta, Senhor, muda a sorte deles, assim como o Senhor tem mudado a sorte de todos aqueles pequenos que estão na tua presença. Nós te pedimos hoje, Senhor, hoje o Senhor faça algo, Senhor, a tua presença seja vista, que seja notória, Senhor, que possamos ver o teu agir, Senhor, a favor de cada um deles que foi mencionado na nossa vida. No final do louvor, né? Porque eu fui muito ministrado. Tenho certeza que você também. Tem gente que está até emocionado, porque foi bênção demais, né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos, Gabriel, Sarinha, Bruninho. Tanto que eles foram usados nessa manhã para nos abençoar. Mas tem mais. Como cantamos, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Nós cantamos também que Jesus Cristo mudou minha religião. Foi isso? Não, não foi isso não? Não mudou a nossa religião não? Não é isso não? Mudou o quê? O nosso viver. Né? É muito mais do que mudar uma religião. E ele fala que o amor a gente conhecia em canções, em teorias, né? Mas agora é diferente, né? Porque Ele nos deu o seu amor. Você pode entender isso da forma que Deus nos amou, e é verdade. Quando éramos ainda pecadores, a palavra nos diz isso. Mas é mais do que isso também. Porque Ele nos deu o seu amor para amar. Ele nos mostrou um amor além da teoria, além das frases nas redes sociais, um amor prático que Ele nos ensinou a amar. Não é verdade?
Eu queria meditar sobre isso nessa manhã, e para isso eu queria usar como base a carta de Paulo aos Filipenses. Então, hoje, todos os textos que a gente vai ler vai ser da carta de Paulo aos Filipenses. Então, você abra a sua Bíblia, tem gente com a Bíblia física aí, tem gente que está com a Bíblia eletrônica, então você liga a sua Bíblia, você está com a Bíblia eletrônica, na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler vários textos dessa carta. Filipenses, a cidade era Filipos, né, os moradores filipenses. É uma importante cidade do Império Romano, localizada na Macedônia, uma posição estratégica ali entre a Ásia e a Europa, ficava na Europa. E Filipos foi a primeira cidade da Europa da história que ouviu a pregação de um missionário cristão, Paulo. E lembre que Jesus Cristo, né, quando chamou Paulo, naquela estada para Damasco, ele deu um chamado para Paulo, um povo, que são os gentios, os não-judeus. E Paulo agarrou esse chamado como um propósito de vida, né, da vida dele. E essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. E por isso essa carta é chamada da Epístola da Prisão, porque Paulo estava preso. Mas apesar de estar preso, Paulo fala de alegria. Então também, obrigado Flávio, é conhecida como a Carta da Alegria. No Filipenses 4:4, põe aí, Arthur, diz assim, a tradução está regozijai-vos, tem outra que fala alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E depois Paulo continua a partir daí falando, exortando a igreja a substituir a ansiedade pela gratidão. Isso traz alegria. Mas como pode ser isso, irmãos? Como pode um homem preso injustamente, que ele foi preso injustamente, não fez mal para ninguém, pelo contrário, está preso e fala de alegria? O normal, o natural seria o quê? Revolta, né? Preso sem merecer, amargura, ressentimento, raiva e, consequentemente, tristeza, angústia. Mas Paulo fala alegria e exorta a igreja à alegria, nessa situação que ele estava. Como é que pode isso? Paulo diz na carta dos Filipenses, depois você vai ler, eu te desafio que essa semana você estude essa carta, ela é maravilhosa. Se você está triste, se você está com dificuldades, se tem situações adversas na sua vida, medita nessa carta. Paulo fala que isso é possível quando alguém encontra uma razão para viver de verdade. E essa alegria não depende das circunstâncias que a pessoa está vivendo. E essa convicção dessa razão para viver faz que nenhuma circunstância adversa faça ele mudar de rumo, mudar de rota, mudar de direção. E ele diz mais, ele diz que, em fazendo isso, ele é fortalecido pelo aquele mesmo que deu o chamado para ele, Jesus Cristo. Então, lá em Filipenses 4:13, o que Paulo fala? Um versículo talvez um dos mais citados, né? Posso todas as coisas naquele que... Você já percebeu que a maioria das vezes que esse texto é citado no sentido oposto do que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, ó, mesmo com tudo isso, eu posso o quê? Suportar. Por quê? Porque eu tenho alguém que me fortalece. E por isso que eu posso ser alegre mesmo na prisão. E ele continua falando que essa decisão, e ele sendo fortalecido por Senhor, nesse caminho, não mudar de caminho, não mudar de direção, a consequência disso é paz. Paz de quem entende
o seu propósito de vida. E aí no 4:7, ele fala sobre a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, que guarda a mente e guarda o coração. Ou seja, a paz de quem está do lado de fora não entende como é que esse homem é alegre, como é que esse homem tem paz depois de tudo que ele viveu. Ultrapassa o entendimento humano. Mas é paz que ele sente. E por isso que ele pode estar alegre. A paz da convicção de que a vida que ele escolheu levar, não há outra vida possível e melhor do que aquela. Um motivo, além desse que Paulo escreveu para a igreja, é para expressar a sua gratidão à igreja, aquela igreja, a igreja de Filipos, pelo cuidado dos irmãos com a vida de Paulo. E lá em Filipenses, pode colocar aí, Arthur, por favor, 4:18, ele expressa isso à igreja. Ele diz assim, olha, eu recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, ou seja, ofertas que a igreja enviou para o sustento dele. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Veja que Paulo fala de um homem aí. Qual é o nome desse homem? Epafrodito. Quem foi o Epafrodito? Foi um canal, né? Entre um povo e Paulo. Entre a igreja e Paulo. Um homem pelo qual a bênção fluiu, a bênção de Deus, a graça de Deus daqueles irmãos para a vida de Paulo fluiu. Né? Então, Epafrodito foi um canal de Deus. Paulo também fala, isso lá no capítulo 3, de uma coisa muito importante, sobre o perigo do legalismo religioso. Isso era problema naquela época, é problema até hoje. E Paulo alerta sobre o perigo de transformar ritos e práticas religiosas como coisas necessárias à salvação. E ele fala isso especificamente dos chamados judaizantes da igreja, que diziam que a circuncisão era necessária para a salvação. Nada que você faça, nenhuma obra sua, nenhum rito ou prática religiosa pode te salvar. Nada. Nós cantamos canções tão bonitas hoje, não é verdade? Outro dia eu vi uma canção que me deixou, uma chamada do universo gospel, né, me deixou triste. O refrão dela diz assim, tenho certeza que a Sara, os meninos nunca cantariam essa música. Dizia assim, eu estou pagando o preço para morar no céu. Esse é o refrão da música. Eu estou pagando o preço para morar no céu. Nada que a gente possa pagar, fazer, pode pagar esse preço. Não é verdade, irmãos? Porque esse preço é impagável por cada um de nós. Esse preço, na verdade, já foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Está consumado. Está consumado. E Paulo dá um testemunho como ele, um fariseu, um homem antes extremamente apegado ao legalismo religioso, largou tudo por amor de Jesus Cristo. Hoje é que dia? 23 de julho, não é isso? Daqui a 8 dias vai ser 31 de julho. 31 de julho de 2023. No dia 31 de julho de 1971, há 52 anos atrás, eu me batizei. Para quem, antes que o Pablo fale que eu sou velho, como ele gosta de falar, eu só tinha 9 a 10 anos nessa época. E foi um dia muito emocionante, um dia frio de julho, uma cidade quente, mas era um dia frio. E é onde, né, daqui a pouco nós vamos ter os nossos batismos aqui no dia 6, né, César? É um dia que a gente confirma, né, aquilo que Deus fez no nosso coração.
E esse processo de conversão minha, eu fui fruto de um casal de pastores idosos, pastor Nilo e dona Antônia, eu já compartilhei isso aqui na igreja, que me ensinaram muito. E nesse processo de conversão minha, né, eu pré-adolescente, uma canção também ajudou, porque ela começou a falar comigo. Engraçado que essa canção eu nunca mais ouvi depois dessa época. E a canção era assim, ó: porque eu nasci, porque eu vou viver, se eu morrer, por que eu vou morrer? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? E o escritor continua dizendo assim, de onde eu vim, por que eu estou aqui, e o futuro, como será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Então, essa canção, misturada com os ensinos da palavra de Deus, que eu estava sendo ministrado com muito carinho e amor por esse casal de pastores, começou a ecoar na minha mente. E eu comecei a fazer essa pergunta: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual a razão de eu estar aqui? Será que apenas existir? Será que não existe algo maior do que isso? E eu comecei a me fazer essa pergunta. E, na verdade, essa pergunta todos nós devemos nos fazer, não é verdade? Para que não vivamos na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sem algo que nos motive, sem algo que nos mova, sem um motor que nos impulsione para viver. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Se eu morrer, vai ter algum significado da minha morte? E a pergunta que não quer calar é: você tem um motivo para viver? E para morrer? Ou seja, algo para você entregar a sua vida? O pastor batista Martin Luther King Jr., reverendo Martin Luther King Jr., ele disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: se você ainda não achou algo que vale a pena você morrer, você não encontrou uma razão para viver. Vou repetir, porque ela é muito bonita. Se você não encontrou algo que vale a pena você morrer, você não encontrou uma razão para viver. Ele encontrou. Ele encontrou algo que valeu a pena ele morrer. E a sua vida foi movida por isso. E a sua vida transformou muitas pessoas. E ele morreu por causa disso. Então não foi uma frase solta, uma frase dita, né, que a gente copia e coloca no Instagram. Foi algo realmente que ele encarnou como propósito de vida dele. E a morte dele não foi em vão. Vamos botar outro texto de Filipenses. Põe aí, Arthurzinho. Filipenses 1, 20 e 21. Paulo falando sobre isso, exatamente sobre isso. A igreja de Filipenses. Paulo diz assim, olha: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida, olha só, como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. E aí ele termina dizendo uma frase maravilhosa: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa igreja, todo ano, o Sal da Terra, todo ano tem uma palavra para o ano. E essa foi a palavra do ano que essa igreja foi plantada, em 2001. E, parafraseando Filipenses 1, 21, por que parafraseando? Porque foi mudada, né? A frase era: para nós o viver é Cristo. Ou seja, para nós igreja, todos nós o viver é Cristo. E eu me lembro que eu gostei tanto dessa frase
dessa palavra do ano, de 2001, que eu tinha um escortezinho perua, quem me conhece dessa época lembra, azulzinho, e eu coloquei o plástico no carro atrás. Para nós, o viver é Cristo. Nós podemos dizer isso, amados? Que para nós, o viver é Cristo? Não apenas dizer da boca para fora, como uma frase solta, como muitas que são ditas. Para nós, o viver é Cristo. Nesse viver complexo de todos nós, a vida é complexa. A vida não é fácil. Tem muitas coisas que acontecem que afetam a forma da gente viver, não é verdade? O poeta português Fernando Pessoa, ele diz uma frase interessante. Navegar é preciso, viver não é preciso. E ele diz isso parafraseando o general romano Pompeu, que usou a primeira parte da frase. Navegar é preciso. E quando Pompeu disse isso, ele estava dizendo a necessidade da navegação nas conquistas romanas. Mas Fernando Pessoa era um poeta, e poeta gosta de brincar com as palavras, né? Então ele completou, navegar é preciso, viver não é preciso. Mas ele trocou o sentido do preciso, que para Pompeu era preciso no sentido de necessidade. E Fernando Pessoa colocou o preciso na conotação de precisão, de exatidão. Então é como ele dissesse assim, olha, diferente da navegação, que é precisa, viver não é preciso. Viver não é exato. E hoje na navegação, né, com a tecnologia de hoje, há uma super exatidão na navegação. A pessoa define de onde saiu, para onde ir, e define inclusive o tempo da viagem, tudo certinho. Mas mesmo na época de Pompeu, ou dos navegadores portugueses, talvez que Fernando Pessoa se referisse, havia uma precisão na navegação, porque ela é movida pelas estrelas, né? Os capitães guiavam as suas naus pelas estrelas e tinham uma boa precisão. É como então se o poeta dissesse assim, olha, o mesmo a gente não pode dizer da vida. Não tem a mesma precisão. E na verdade é isso mesmo, não é verdade? Nós temos controle sobre alguma coisa na vida? Na verdade a gente acha que tem, mas não tem. Não é verdade? Eu não consigo controlar um fio de cabelo que cai da minha cabeça. Na verdade, o Pablo está rindo ali, mas caiu muito mais do que gostaria que tivesse caído. Se eu tivesse algum controle, com certeza, eu não ia ter um cabelo grande igual dele, não assim, mas um pouquinho maior que o meu, do que eu tenho, eu teria, com certeza. Não tenho controle. Não controlamos nada, a gente acha que controla. Viver não é preciso. Viver não é exato, viver é difícil, viver é complexo. Mas, apesar de tudo, estamos aqui. Estamos vivos nessa geração. E como viver com as incertezas da vida? No mundo de perigos. Paulo responde isso lá em Filipenses 1. E veja bem, Paulo viveu, talvez nenhum de nós viveu 1% dos perigos que Paulo viveu, não é verdade? E as perseguições que ele viveu. E Paulo responde isso. Para mim, o viver é Cristo. A forma que ele escolheu viver, apesar de todas as dificuldades da vida, apesar de todas as incertezas e complexidades da vida. E nós? Podemos dizer isso, que para nós o viver é Cristo? Sabemos da nossa vulnerabilidade, das nossas fragilidades, não somente da vida física, mas também da vida espiritual. A palavra de Deus diz que há batalhas espirituais travadas nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual, das quais nós não vemos, mas que pode afetar a nossa forma de viver. Mas o apóstolo Paulo vem e diz, apesar de tudo, para mim, o viver é Cristo. E dizendo isso, ele diz que essa escolha dele está acima das incertezas, está acima da ansiedade, está acima dos seus medos, inclusive do medo da morte. Pois ele encontra uma razão para viver
E ele diz, e para morrer. E Paulo vai falando na carta que essa decisão de viver como Cristo oferece segurança no mundo de perigos. E é por isso que ele fala de alegria mesmo estando preso. Ele estava comprometido. Nada que pudesse acontecer, nada podia mudar a rota dele, o rumo dele. Nada podia assombrar ele a ponto de mudar de direção, mudar de caminho. Ele dizia, eu escolhi um jeito de viver, e para mim o jeito de viver é Cristo. Isso, de novo, não é teoria, não é uma frase solta, não é uma ministração que ele quis passar para uma igreja, mas é algo que ele incorporou na sua vida, no seu estilo de vida, no seu jeito de viver, algo que ele encarnou na prática. E a pessoa que toma essa decisão também está comprometida, deve estar comprometida. E essa decisão vai afetar tudo na sua vida, porque ele não está falando de religião, ele está falando de vida, um jeito de viver. Afeta a forma com que a pessoa gasta os seus recursos, afeta a agenda da pessoa, afeta a forma como a pessoa vê seu semelhante, afeta o que a pessoa fala, afeta o que ela compartilha nas redes sociais, afeta as suas atitudes. Tem que afetar. Senão, é apenas uma frase. E Paulo, falando sobre isso, põe aí, Arthur, o capítulo 2, de 5 a 8 de Filipenses. Ele diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Tem outra versão que diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a mais humilhante e dolorosa de todas as mortes, a morte de cruz. Então veja bem, Paulo fala assim, olha, para mim o viver é Cristo, mas isso tem uma consequência. É viver, então tem consequência nas minhas atitudes. E se aí ele exortando a igreja, se vocês realmente querem essa vida, querem que a vida de vocês seja como Cristo, isso tem que mudar as atitudes de vocês. A atitude de vocês tem que ser como Cristo. Tenha em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E aí ele dá um exemplo apenas, mas que a gente pode colocar para o resto da nossa vida, para todas as atitudes que a gente pode tomar. Qual é o exemplo que ele dá? Ele dá um exemplo da questão do poder. Por que ele fala do poder? Porque realmente o poder é uma das fraquezas humanas. Tanto é que quando o diabo foi tentar Jesus, qual foi uma das fragilidades humanas que o diabo tentou explorar? A questão do poder, não foi? É uma questão frágil que o diabo usa até hoje, porque sabe que é dificuldade do homem, inclusive no meio religioso. Toda vez que a religião cresce, essa dificuldade cresce junto, porque é humana. Né? E aí as pessoas usam, às vezes, o espaço religioso como espaço de poder pessoal, de manipulação. É uma fragilidade. Então, Paulo fala assim, olha, se você quer ser como Cristo, que a vida de Cristo seja vista em você, você tem que ter essa atitude. Não seja afeito ao poder humano, esvazie-se disso. Mas não é só isso. É tudo na nossa vida, não é verdade? Se a gente realmente quer dizer para nós, para mim, você falando na primeira pessoa, viver é Cristo, isso tem que afetar as suas atitudes de uma forma geral. Por exemplo, tem que afetar o jeito que eu trato a Nani. Como é que eu tenho que tratar a Nani? Como Cristo. Tem que afetar o jeito que o esposo trata a esposa, que a esposa trata o esposo, o jeito que os pais tratam os filhos, que os filhos tratam os pais.
Tem que afetar o jeito que a gente trata aquele nosso colega de trabalho, sabe aquele malinha que fica pegando nosso pé o tempo todo? Tem que afetar. Tem que afetar o jeito que aqueles que se consideram nossos inimigos, embora você não o considerasse seu inimigo, ele se considera seu inimigo e fica pegando o teu pé. Como é que você deve tratar ele? Do jeito que Cristo tratou. É vida, meu irmão. Não é frase. Tem em nós, tem em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar, mas isso é difícil, né? Como é que eu vou saber, em cada situação, qual atitude que eu devo tomar, se eu quero viver como Cristo? Como é que eu vou saber? Está aqui, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nos dá muitos exemplos. 4 evangelhos, escrito por 4 pessoas que conviveram com Jesus, com experiências próprias, com olhares diferentes, relatando como é que Jesus agia em cada situação. Você quer ter um modelo? Estuda. Estuda a palavra de Deus. Nós temos aqui cultos de quinta-feira, são cultos de estudo bíblico. Nós temos ramos de convivência. Hoje o Zé não falou porque eu tomei a frente dele. Desculpa, viu, Zé? Mas o Zé, todo domingo, ele mostra aqui os ramos de convivência, quais que são. Sabe o que tem nos ramos de convivência? Estudo bíblico. Faça parte de um ramo. Mas não deve ser só isso. Não deve ser só o culto de domingo, o culto de quinta, os ramos. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que ter o seu tempo de estudo da palavra de Deus. Os 4 evangelhos falam de Jesus. As cartas paulinas retratam como isso pode afetar. Nós estamos lendo Filipenses, você pode ler as outras cartas. Paulo fala como que isso pode afetar a sua vida na prática. Exemplos maravilhosos de um homem que escreveu textos maravilhosos inspirados pelo Espírito Santo. Você tem estudado a palavra de Deus? Como é que está seu tempo na Bíblia? Você quer saber como que Jesus reagiria? Você tem que estudar a Bíblia. Então, Paulo recebeu um chamado. Qual foi o chamado mesmo? Os gentios. E como é que ele encarou esse chamado? Quis ser como Cristo para esse povo. Então, veja bem, um chamado, um povo. E a forma, como Cristo. E ele aceitou esse desafio e encarnou. O alvo da vida de Paulo, a partir daquele encontro com Jesus, foi sabe qual? Aquele povo. Qual povo? Gentios, os não-judeus. Que ele quis ser como Cristo para ele. Falamos do reverendo Martin Luther King. Deus deu um chamado para ele, não deu? E deu também um povo. Qual foi o povo? Os negros americanos, que eram tratados naquela nação como seres inferiores, seres de segunda categoria. E o Martin Luther King aceitou esse desafio prontamente e viveu isso com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, e entregou a sua vida por isso e morreu por isso. Você tem um povo para que você seja como Cristo para eles? Me perdoa, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas poucos, porque são tantos. Se eu falasse de todos aqui que estão aqui, eu ficaria o culto inteiro. Mas quando eu olho para esse casal aqui, ó, olha para eles, Sara e Rodrigo. Olha onde você está e olha para eles. Se você não conhece eles, você é novo, talvez não conheça, os mais novos, conheça eles. Quando eu olho para eles, eu vejo um povo. Eu vejo um povo. Quando olho para eles, eu vejo os órfãos, eu vejo os pais que tiveram esse desafio tremendo da adoção, que eles entenderam que era o povo que Deus deu para eles. E eles fazem isso de todo o coração. E querem ser como Cristo para esse povo. Quando eu olho para o César, eu vejo um povo. A igreja que Deus deu para ele cuidar. Olho para ele, eu vejo a gente. Eu vejo um povo. Quando eu olho para o Bruno e a Iris, eu vejo um povo.
eu vejo a Índia, eu vejo que eles se apaixonaram por causa disso. Os dois tinham o mesmo povo, Deus tinha dado a eles o mesmo povo. E agora, mais especificamente, dentro desse povo, Deus deu as filhas de prostitutas de um lugar da Índia. Um povo. Hoje eu cheguei e encontrei o Marcelinho, com o Benício. Quando você vê o Marcelinho chegando com aquela alegria de sempre. A gente não vê ele aqui. Você não vê ele aqui no culto. Sabe por quê? Ele está lá lendo. Cuidando de quê? De um povo. As nossas crianças. Eu podia falar aqui muitos outros exemplos. Você tem um povo? Um povo para que você possa ser como Cristo para eles? Deus já falou isso para você? Se Deus já falou isso para você, sobre um povo, para você ser como Cristo para eles, você encontrou uma boa razão para viver e morrer. Pessoas para as quais você vai ter um compromisso de existência. Um povo que você não vai conseguir ser indiferente a eles. Um povo para o qual você vai mostrar o reino de Deus a eles. Um povo que vai fazer parte dos seus sonhos. Que vai aquecer seu coração. Que vai fazer parte dos seus recursos financeiros e humanos, dos seus dons. Às vezes você pode pensar assim, Deus já falou comigo de um povo, mas eu não sei o que fazer. Não sei direito o que fazer. Posso te dar uma sugestão, humildemente? Seja como Epafrodito. Lembra do Epafrodito? Aquele cara que foi um canal? De uma igreja, de um povo para outro. Seja um Epafrodito. Peça a Deus, Deus, eu quero ser um Epafrodito. Eu não sei direito o que fazer, eu não tenho muitos recursos, mas eu quero ser um Epafrodito. Eu quero ser um canal do Senhor. Um canal onde a bênção do Senhor vai fluir. Eu quero levar recursos de quem tem para quem não tem. Eu quero pegar os dons daqueles que têm e para ensinar aqueles que não têm. Deus me ajuda. E aí, sabe o que vai acontecer, amados? Você vai ver Deus agindo. Você vai ver o mover de Deus. E você começa a perceber que não dá para viver de outro jeito. Não dá para gastar a vida de outro jeito. Não dá para viver mais em nada que Jesus não tivesse intrometido. Um povo para que você possa dizer para eles que o reino de Deus chegou até eles. Sabe como é que Jesus chamou isso? Esse tipo de vida? João 10:10. Sabe como é que Jesus chamou? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus chamou isso de vida abundante. E o salmista, na palavra de Deus no Velho Testamento, tem várias coisas que apontam para Jesus. Mas tem coisas também que apontam para o que Jesus disse. Para o que Jesus disse. E o Salmo 1 aponta para João 10:10. O Salmo 1 fala da vida abundante. Versículo 2 e 3 diz assim: Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá sua fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Fala sobre vida abundante. Bem-aventurado, feliz é o homem que encontrou uma vida que vale a pena ser vivida. Que tem o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí você pode perguntar, o que é a lei do Senhor? Qual a resposta mais óbvia? Nós já falamos aqui, né? A palavra de Deus. Mas aí você pode questionar. Não, espera aí, mas no salmista, na época do salmista, não tinha o Novo Testamento. Então não é a Bíblia que eu conheço hoje.
Aí você pode questionar mais ainda. Não, mas peraí, ele fala da lei do Senhor. Tá bom. Então vamos lá. A mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Vamos tentar ver o que Jesus tratou essa situação. Isso está lá em Mateus 22, depois se você quiser você pode abrir. Um homem, um doutor da lei. O que é o doutor da lei? Era um cara que conhecia o Velho Testamento profundamente. Muitos deles conheciam de cor. Quis testar Jesus. A palavra de Deus diz que ele quis experimentar Jesus, que ele quis provocar Jesus. É um homem que conhecia a letra, mas a essência da palavra não tinha entrado no seu coração. Era um teórico. E ele disse para Jesus assim, tentando provocar Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Então, feliz é o homem que ama a Deus de todo o seu coração e encontrou um povo para ele amar além dele mesmo. Para ele gastar a sua vida, para ele dedicar a sua vida, um povo para o qual ele esteja disposto a entregar a sua vida. Aí se vive assim, se essa pessoa vive assim, a sua vida vai ter significado, vai ter sentido, não vai ser uma vida rasa, não vai viver no limbo existencial, mas vai viver uma vida com intensidade e de todo o coração. E vai ter uma vida frutífera, como a palavra promete, como árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas preste atenção, sem expectativas. Porque às vezes você escolhe um povo para amar, para cuidar. O Sário Rodrigues sabe muito bem disso. Mas você não vai receber nada em troca. Pelo contrário, você vai receber problemas. Não espere muito obrigado. Sabe por quê? Porque foi essa a atitude de Cristo, não foi? O que nós demos em troca pelo que Ele nos deu? O que nós podemos dar em troca? Foi graça, um favor que a gente não merece. Não é verdade? Então vamos lá. Paulo frutificou? Talvez seja o homem mais frutífero, né? Nós somos aqui hoje fruto de Paulo, não somos? Não somos? 2000 anos depois. Ele está vendo a gente? Não, ele morreu muito tempo atrás, 2000 anos atrás. Martin Luther King frutificou? Frutificou. Se você for nos Estados Unidos hoje, os negros são tratados de forma muito diferente do que na geração de Martin Luther King. Ele viu? Não viu. Sabe por quê? O que o texto diz? Dá o seu fruto na estação própria. E quem define a estação somos nós? Porque às vezes a gente quer ver o fruto, mas a gente não vê. Mas a gente crê, não é isso? A gente crê. E a gente não age pela vista, a gente age pelo que a gente crê. Amém? Amém? E o fruto vem. Às vezes você nem vai ver. Às vezes você vai morrer, vai entregar a sua vida e os frutos vão vir depois. Vou te dar um exemplo da minha vida. A gente ficou um tempo, eu e a Nani, no Dom Almir, um bairro muito pobre e violento de Uberlândia. Ficamos vários anos lá fazendo exatamente o que a gente faz no Shopping Park hoje. Visitando casa em casa, ministrando na igreja. E eu confesso que eu queria ver fruto. Eu confesso aos irmãos que eu chegava muitas vezes triste em casa, depois de um sábado ou de um domingo. Sabe por quê? Porque eu não via fruto. Eu não via as pessoas saindo daquele estado de miséria, de pedinte, sabe? Aquele espírito de pedinte, de miséria. E eu ficava triste. Tem 23 anos que a gente saiu do Dom Almir. Mas sabe qual é o problema? Eu ministrava para os adultos
E as crianças ouviam. A gente ministrava para os adultos, as crianças ouviam. E 23 anos depois, eu tenho contato com grande parte dessas crianças nas minhas redes sociais. Grandes são meus amigos nas redes sociais. Sabe quem são essas crianças hoje? Homens e mulheres de Deus. Muitos líderes, alguns pastores. Eu queria ver um fruto, mas o fruto não era para me ver naquela hora. Sabe por quê? Porque o fruto é na estação própria. Amém? Às vezes você vai morrer e não vai ver o fruto. Mas isso não vai fazer você desanimar nem retroceder. Ô Arthur, põe as fotos aí. Essas aqui são as fotos das crianças do shopping park. Dos barracos lá do centro comunitário. Estou esperando. Deu tchutchu lá. Aí. Tá vendo essas criancinhas aqui, ó? Esse aqui é o Enzo, esse aqui é o Henrique. Tá vendo, ó? Quantas crianças? Esse aqui é a Rebeca, a Yane, Samuel. Pô, muda, Felipe, ou Arthur. Aqui as crianças aprendendo a informática, as crianças tocando violino. Vendo? Crianças. Pablo, quando você olha para essas crianças aí, o que você vê? Futuro. O que você vê, Anjinho? Amor, esperança. Sabe quando eu olho para essas crianças, amados? Eu vejo assim, elas são do Senhor. Elas não vão ser do Senhor, elas já são do Senhor. Não é por isso que a gente batiza a criança aqui, certo? Será que o que a gente fala para os nossos filhos, a gente não pode falar para aqueles povo que Deus deu para a gente? Eles já são do Senhor, eles não vão ser do Senhor. Muitos já são. Muita criança aí de 7, 8 anos, ora que você se emociona de ver a oração deles. O povo. Dá para viver de outro jeito? Não. Não dá para viver de outro jeito. Um povo. Vou fazer a pergunta que eu fiz no início. Você tem um propósito para viver? Ou para morrer? Para entregar a sua vida? Você já orou por isso? Pedindo a Deus exatamente isso? Ó Deus, eu quero um propósito para a minha vida. Algo que vai além das minhas necessidades individuais, pessoais. Algo que aqueça meu coração, que mexa com o meu coração, que eu sonho de noite. Um povo para ser como Cristo para eles. Ore por isso, amado, se você ainda não orou. Mas se você já fez essa decisão, se Deus já falou desse povo, e você já tomou essa decisão diante de Deus, então, meu irmão, minha irmã, que vida extraordinária você tem. Que projeto de vida maravilhoso você tem. Vida abundante. E não tem vida melhor que essa. E sabe qual a consequência? Independente das circunstâncias. Paulo fala em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, vai guardar sua mente e vai guardar seu coração em Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar. Por aqueles que quer fazer essa oração. Deus, eu quero um povo. E eu quero que o meu viver seja como Cristo para esse povo. Você quer tomar essa decisão? Fique de pé. Se você já tomou, confirma isso aí com o Senhor. Que às vezes você tem fraquejado, você tem olhado mais para circunstâncias adversas. Porque vem, né? E muitas vezes elas são espirituais, você não vê. As batalhas espirituais a gente não enxerga, mas elas existem. E o alvo é fazer você desistir. O alvo é fazer você desanimar. Quantas vezes você ouve aquela frase assim, você não merece isso. Você não merece passar por isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Desista.
Então Pedro falou para Jesus, não, Jesus, para com esse negócio de falar de morrer. Para com isso. Mas você não quer desistir. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e seu coração. E você vai continuar, você vai perseverar. Porque não há vida melhor que essa. Essa é a vida abundante que Deus prometeu para você. É essa. Vamos orar por nós? Vamos pedir a Deus? Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Como ela é rica, Pai. Como ela nos ajuda. Como, Pai, depois de 2000 anos, um texto escrito por uma igreja, que não é a nossa igreja, mas que fala aos nossos corações, Pai, de coisas que a gente vive hoje, realidades que a gente vive hoje, Pai. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, Pai. O Senhor nos deu uma vida que vale a pena ser vivida. Oh Deus, que possamos verdadeiramente dizer, para nós o viver é Cristo. Não há outra vida que vale a pena ser vivida, a não ser essa em Cristo, com Cristo como Cristo. Nos ajuda, Pai, a não desanimar, a não retroceder, a não olhar para trás, a seguir em frente, Pai, até o fim. Precisamos de Ti. Abençoa meu irmão, minha irmã. Que cada um, Pai, possa ter esse desafio como desafio de vida, Pai. E sabemos que a paz do Senhor guarda cada um. Sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. No nome de Jesus. Zarinha, podemos cantar aquela canção de novo? Chamar o pastor César aqui na frente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual
dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e toda a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você agora, em todo lugar, e que o Senhor te abençoe nessa semana, amém? Vai em paz. Obrigado, Marquinhos, por essa palavra.